Vocês perguntaram e eu vou responder. E aí, qual é o cachê de um músico? Quanto é que dá pra ganhar com a música? Neste vídeo eu vou destrinchar para vocês as diferentes formas de ganhar dinheiro por job, por semana, por mês e vou abrir valores reais. Então vamos lá, galera, vamos abrir para vocês todos os valores do mundo da música. E se você é um dos caras que gosta de comentar lá embaixo do meu vídeo dizendo nada a ver, aqui na minha região não é bem assim, deixa eu contar uma coisinha para você, meu amiguinho. Para eu gravar uma aula dessa, eu falo com mais de 15 pessoas do mercado. Eu pergunto para dono de estúdio, para dono de produtora, músicos que gravaram discos de artistas de nomes nacionais e até internacionais, os maiores professores do Brasil e alguns até fora do Brasil. Ou seja, o que eu trago aqui é de verdade, é baseado em números reais. Já dei a bronquinha, agora eu posso começar a aula, né? Beleza, então agora que eu já dei a bronca em você, posso começar a aula. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá o seu like para que eu pare a minha vida louca e continue gravando conteúdo para vocês. Lembrando que eu tenho uma outra aula onde eu explico um pouco sobre todos os diferentes mercados da música, tá? Aqui eu vou abrir os valores. Eu vou dar essa aula baseada nas capitais, principalmente nos valores de São Paulo. Mas se você mora numa região tão afastada que só consegue chegar num bar indo de canoa após 3 horas de remada, eu não consigo adaptar para o seu universo. Por quê? Porque o Brasil é como se fosse um continente, o Brasil é grande demais. Então, por favor, pegue a referência da metrópole e a partir daí você adapta para a sua realidade. Lembrando que para você pagar um aluguel, para você pagar um condomínio em São Paulo, você também precisa de muito mais dinheiro. Então as coisas meio que se equilibram de acordo com o custo de vida também, beleza? Então vamos lá, pra gente começar o nosso primeiro cachezinho no botequinho, no barzinho, tocando aquele Djavan, voz e violão. Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, quanto é que eu vou ganhar? Vai ganhar 100 conto pra começar, tá? 100 reais é um cachê de saída, um cachê muito baixo. Se o dono do bar te oferecer menos do que isso, corra! Tá bom, agora falando sério, sem piadinha, você começa aí com voz e violão nos lugarzinhos sem público, sem valor de entrada, aquele restaurantezinho básico do almoço e tudo mais, vai variar o teu cachezinho aí na entrada em 100 reais e vai poder chegar até uns 450 reais para você tocar num restaurante. Por exemplo, Coco Bambu, Pobre Juan, né, esses restaurantes que costumam ter música ao vivo no almoço, no jantar, eles pagam, enquanto eu estou gravando essa aula, eles pagam em torno de 250, 350 reais, tá bom? Para você fazer um voz e violão, tá bom? Thiago, como que você sabe disso? Porque os meus alunos abrem os valores para mim dos cachês que eles estão fechando. Então, nesse caso, eu tenho muitos alunos que fazem esse circuito e é mais ou menos por aí. Mas não se preocupa ainda quanto que isso vai dar no final da semana ou no final do mês, porque ao final dessa aula eu faço aí uma estimativa de quanto que dá para você fazer por mês vivendo da música em diferentes nichos ao mesmo tempo. Só um parênteses aqui, cover artístico não existe, tá? Cover artístico é como se fosse você acreditar no Papai Noel, e aí você vai no shopping, você senta no colo daquele cara, você percebe que ele não parece muito o Papai Noel, você vai puxar a barba e você vê que mentiram pra você, né? Então cover artístico é mais ou menos isso, tá? Então, se tem aquela casa que ainda insiste em falar que está cobrando um cover artístico de 12 reais por pessoa, esses 12 reais nunca vão para o músico, tá? O músico, normalmente, ele tá com um cachê fechado, independente se a casa vai fazer 1.200, 1.300 reais de cover artístico, o músico vai sempre ganhar aquele cachezinho menor, porque a corda normalmente estoura do lado mais fraco, que normalmente somos nós. Mas como o meu papel aqui é incentivar e não a desistir da música, ao final dessa aula eu vou explicar como você pode fazer alguns milhares de reais num único dia tocando. Beleza, mas eu não sou cantor, eu não sei tocar violão, e eu não gosto de fazer voz e violão, e eu não gosto de fazer esses barzinhos, eu não gosto de fazer almoço, eu quero tocar, eu gosto de banda, eu quero fazer meu rock and roll. Como é que funciona? Bom, normalmente uma banda, bem começo, num bar bem fuleiro, vai trabalhar também com essa faixa aí de 100 reais por cabeça. Explico. Uma banda aí com uns 4, 5 integrantes no bar mais vagabundo do mundo ganharia aí
em torno de 400, 500 reais por noite, o que vai dar 100 pila para cada um, tá bom? Beleza. Mas existem, claro, os pubs mais organizados, que já tem uma estrutura legal de palco, onde a casa já está acostumada a ter as bandas, onde o público já vai meio que em busca de boas bandas, um bom som e tudo mais, tá? Nesse caso, os bares costumam pagar entre 1.200 até uns 2.000 reais. 2.000 reais por banda na noite de São Paulo já é a exceção do jogo, tá? Infelizmente, é a exceção do jogo. Eu conheço aí 2 bares no máximo que pagam 2.000 reais. Mesmo assim, paga chorando, pede que você leve uma lista com um monte de convidado, reclama se você não trouxe gente. Não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas um cachê aí de 1.500 reais num bom pub é meio que normal. Só que vale lembrar que esse cachê está congelado há 15 anos. 15 anos atrás eu tocava nos bares, eu tocava nos botecos e o cachê de sábado já era 1.500 reais. Naquela época, a cerveja era 4 reais, o valet era 6 reais, o cheeseburger era 8 reais. Hoje um cheeseburger é 30 pila no cardápio, a cerveja é 18 conto, o valet é 35 reais. Ou seja, todos os valores subiram nos últimos 15 anos, mas o cachezinho do músico continua sempre firme e forte naquele congelamento do gerente do bar. Antes que você, gerente do bar ou dono do bar, me odeie, eu entendo que vocês também não têm condições de pagar muito mais do que isso, eu sei que também muitas das bandas só fazem besteira, eu sei que muitos dos caras só querem saber de tocar e não se comprometem de forma profissional, eu sei de tudo isso. Mas eu também sei que quando o bar dá muito dinheiro, ele não paga nem um centavo a mais pra banda. Isso todos nós sabemos, estamos de acordo, não precisamos mentir a realidade. A realidade é essa e tá tudo certo, tudo bem, a gente gosta de tocar. Beleza, então se eu quero tocar e eu quero uma forma de ganhar mais dinheiro do que simplesmente ficar nos pubs, nas casas noturnas ou nos pequenos bares, qual é o caminho que eu posso seguir? Eu posso ser um músico contratado por bandas maiores, bandas de eventos, bandas que já têm um cachê maior, que trabalham num outro tipo de mercado, normalmente o mercado corporativo, o mercado social, normalmente trabalha também com prefeituras, com clubes. Normalmente são eventos que você não depende da bilheteria. Esses costumam ser os eventos que pagam mais, tá bom? Quanto que paga uma banda de evento para o seu músico? Óbvio, tudo que eu falo aqui tem muitas exceções e muitas variações. Mas eu diria que uma banda aí de eventos, normalmente ela vai pagar em média 500 reais por músico por show, tá? 500 pila. Tem banda que ainda paga 350? Tem. Tem banda que paga 700? Tem também. Eu pago, enquanto eu estou gravando essa aula, eu pago 1.000 reais por músico, por show, dentro de qualquer projeto que eu leve dentro da minha empresa, tá bom? Então eu pago 1.000, o mercado normalmente paga entre 500 e 700, beleza? Tá, Thiago, e se você for contratado por uma banda de televisão, aquelas bandas que fazem parte do programa da TV, vai ficar rico? Calma, não se iluda. Um dos maiores programas do domingo à tarde, que era um programa cheio de zoação e comédia, pagava 0 pra banda. 0. Ah, mas é porque eu tô te dando mídia, eu tô te dando publicidade. E de fato, se a banda souber trabalhar bem essa publicidade, ela fecha evento o ano inteiro. Já uma banda de domingo, já de um canal um pouco mais conceituado, um canal que ele tem até uma visão global sobre as coisas, pagava 1.000 reais por músico, tá? Por domingo. Thiago, como que você sabe disso? Porque eu sou amigo dos caras. Por isso, porque eles me falavam, tá bom? Simples assim, pare de questionar. Apenas escute a aula, apenas escute. Vamos tentar clarear as coisas aqui sem mimimi, vamos nessa. Beleza, mas uma pergunta que muitas pessoas me fazem é, numa banda de evento, todos ganham igual? Essa pergunta é complicadíssima, complicadíssima. O que acontece? A maioria dos cornos que tem banda de evento, eles fazem um monte de bagunça no mercado, um monte de pegadinha, um monte de coisa antiética, que depois para você colocar ordem na casa no mercado é difícil pacas. Por quê? Porque o mercado já está acostumado com um monte de coisas que não estão corretas, tá? Na minha concepção, é muito errado você ter uma negociação com cada músico dentro de uma banda, mas muitas bandas de evento fazem isso, tá? A maioria delas já tem como regra que os cantores são os principais e eles ganham mais porque a imagem é em cima dos cantores, tá? Tem um ponto aí que eu até concordo, mas tem um outro lado que normalmente os cantores, eles se dividem mais no show, normalmente eles dependem mais de ler uma letrinha ali no iPad, eles dão uns embromations às vezes no inglês, certo? Correct? Enquanto que os músicos, né,
muitas vezes, eles são os caras que tem que tocar da primeira à última música, tem que ter tudo na cabeça, não pode errar, não pode dar migué, não pode ler partitura, não pode ler cifra, tem que estar com o show na mão e não pode nem parar para fazer um xixizinho durante o show. Então, existem várias formas de você pensar sobre isso. Eu acho que a forma mais correta é que você tabele o mesmo cachê para absolutamente todos, com uma única exceção, que é se o cara já tem um nome de artista. Seja uma subcelebridade, seja um artista que já está na TV, seja um artista que foi famoso no passado, alguma coisa que o contratante esteja disposto a pagar a mais por aquele nome. Aí sim ele pode entrar com uma participação aonde ele tem o próprio cachê dele, que é ele que decide se é 2 mil, 10 mil, 20 mil. Eu não vou ficar aqui negociando o cachê dos artistas. Mas quem se coloca no papel de ser um músico contratado, eu acho justo que todos ganhem o mesmo cachê, tá bom? É como eu gosto de trabalhar. Beleza, e quanto ganha um músico para produzir uma música aqui no seu home studio, né? Vamos supor que eu vou produzir uma música sua, né? E aí eu mesmo vou fazer os arranjos, vou programar a bateria, né? Então, isso também vai variar muito da qualidade que você entrega, tá? Você pode começar uma produçãozinha bem caseira em torno de 500, 700 reais por faixa, e aí tem estúdios que vão te cobrar 5, 7 mil reais por faixa, até os grandes produtores que aí não tem como falar. Tem produtor que cobra 1 milhão até mais por um disco, tá? O que daria aí mais de 100 mil reais por faixa. Tá, Thiago, mas quando ele está cobrando isso, o que ele está incluindo? Ele está incluindo tudo, ele está incluindo os músicos contratados, todo o equipamento dele, todas as semanas que ele vai fechar o estúdio em função desse disco, o arranjador, o produtor, o engenheiro de áudio para fazer a mixagem, masterização e tudo mais. Então, como envolvem muitos trabalhos e muito equipamento e muito aluguel de espaço ao mesmo tempo, fica difícil eu destrinchar para você o que vai para cada um. Então essa aula, obviamente, ela é focada para o músico independente. Então se você quiser montar o seu home studio, você conseguir tirar um bom som aí, mesmo que seja com bateria programada, usando sound replay e tudo mais, pelo menos 500 reais por faixa você consegue cobrar, isso eu te garanto, tá? Então se você fechar um disco de 10 músicas para alguém que está começando, você vai cobrar em torno de 5 mil reais por esse disco, sendo uma produção em home studio. Beleza, e se eu sou bom de mixagem, sei tirar uma boa mixagem aqui no home studio, mas eu não quero ficar produzindo nada. O cara vai lá num outro estúdio qualquer, ele grava os tracks, ele manda para mim os tracks e eu só faço a mixagem. Quanto que eu consigo cobrar? Mais uma vez, isso é muito particular. Eu continuo achando que para uma mixagem você vai ter que cobrar pelo menos aí uns 500 pila, tá? Se você já é um profissional. Se você não é um profissional, fica difícil, porque talvez você nem deveria estar cobrando, tá? Mas assim, eu já paguei 1.000 reais por mixagem, né? Onde eu já tinha gravado tudo, o cara cobrava 1.000 reais por mixagem. Um disco de 10 músicas, o cara me cobrou 10 mil reais para fazer somente mixagem. Às vezes já está inclusa a masterização, às vezes para a masterização você vai ter que pagar mais uns 2.500, 3.000 reais. Também vai depender de qual estúdio que ele vai levar para masterizar e tudo mais, tá? Estou chutando aqui dentro dos valores médios. Tudo isso vai ter variação para cima ou para baixo. Beleza, dentro dessa linha de raciocínio de um músico de estúdio, quanto que cobra um músico para gravar o disco de um artista, tá? A faixa média, nesse caso, vai ficar em torno de 500 reais, tá? Músico contratado por gravadora pode variar aí para 600 reais, 700 reais. O músico que eu conversei que gravou para o artista mais renomado de todos, eu não vou citar o nome, ele cobrou 800 reais por faixa no último disco. Então, põe aí umas 12 faixas, vai dar aí uns 10 mil reais mais ou menos que ele vai ganhar para gravar um disco, tá bom? Lembrando que eu estou me referindo a um único instrumento por faixa, tá? Se um artista precisa de 7 músicos, ele vai gastar 700 reais por músico por faixa. Thiago, mas tem músico que grava por 250, 350 reais a faixa? Tem. Eu, quando gravava para algumas duplas sertanejas, era mais ou menos isso que eles me pagavam, tá? Entre 250 e 300 reais por faixa. Ainda dentro desse universo do estúdio, uma forma de ganhar bastante dinheiro é se você é um bom cantor ou uma boa cantora para gravar jingles ou até mesmo locução, tá? Aí vai ter uma briguinha, porque locução, normalmente eles falam que cabe mais pro ator, pro dublador, mas eu conheço um monte de cantora que rouba todos os jobs de locução, porque afinal de contas é uma profissional da voz, ela sabe trabalhar bem as nuances, os timbres, né? Tem facilidade, normalmente imposta bem a voz, então cantor
pega bastante trabalho de locução também. Mas vamos falar sobre jingle. Jingle é uma coisa que tem muita variação. É um saco precificar isso. E eu falei com donos de produtoras, falei com vários cantores que são muito bons em gravar jingles. Peguei algumas informações com a minha amiga cantora Ana Lu, que é uma das meninas que mais grava jingle no Brasil, tá? E eu vou trazer aqui alguns valores para vocês. Então, a primeira coisa, o que depende desse cachê para você gravar um jingle? Depende da veiculação, se ela é de 1 ano, se ela é de 1 mês, se é uma campanha política que vai durar só 2 semanas, se é algo que pode ser renovado daqui a 1 ano, se é nacional ou regional. Então tem muitas variáveis. Ah, é para uma marca famosa, é para uma marca pequena, a produtora que está te contratando é uma produtora grande, é uma produtora pequena. Então o cachê que a galera tem recebido hoje em dia é entre R$2.000 até R$7.000 para gravar um jingle. Nossa, Thiago, mas por que tem tanta variação? Acabei de falar, cacete. Beleza, o que pode acontecer numa cláusula sobre a veiculação é que depois de 1 ano, se eles quiserem retomar esse jingle, eles têm que pagar de novo para o cantor, mas muitas vezes já está previsto no contrato que quando eles pagarem de novo, eles vão pagar uma porcentagem e não o cachê integral, tá? Porque seria como se fosse assim, você já recebeu, a gente te dá uma ajudinha aí pra você ficar feliz, mas a gente não vai pagar integral de novo, tá bom? Tá, Thiago, e o que precisa pra você ser um cantor ou uma cantora de jingles, né? Porque eu gostei do cachê, eu quero saber. Bom, primeiro você tem que ser bem relacionado com o mercado, você tem que ser uma pessoa que conhece muita gente, que conhece os estúdios, conhece os produtores, você tem que ser uma pessoa querida, uma pessoa com facilidade, uma pessoa com bons timbres, uma pessoa versátil e ao mesmo tempo com uma voz bem popular. O que eu quero dizer com isso? A Graça Cunha, uma amiga minha, que foi uma das mulheres que mais gravou jingle nesse Brasil, ela já gravou mais de 2.000 jingles, ela inclusive é a voz principal do filme Rei Leão, substituiu a Ivete Sangalo da versão original. Ela falava que ela tinha vários timbres de voz que quando contratavam ela, já falavam pra ela, ó, Graça, pra esse job a gente quer aquela voz mais Ivete Sangalo. Ó, pra esse job a gente quer aquela voz mais soul music. Pra esse job a gente quer aquela voz mais popzinha com ar. Ou seja, ela foi meio que timbrando diferentes personalidades para que ela pudesse pegar diferentes tipos de jingle, tá? Então, uma das coisas importantes é que a pessoa chegue lá no estúdio e resolva a vida da galera. Não adianta chegar lá e ficar assim, ah, essa música tá num tom que não é muito pra minha voz. Esse que tá sendo o problema, sabe? Inclusive ontem eu fui dormir meio tarde, eu tô um pouco rouca, não tá saindo muito legal, eu vou precisar de mais um tempo pra tomar uma água, deixa eu estudar melhor a melodia. Não, eles querem alguém que chega lá, resolve, eles falam, graças a Deus, você resolveu nossa vida, muito obrigado, tá aqui o dinheiro, beleza? Outra forma de você ganhar dinheiro com a música é dando aula. Quanto que ganha um professor? Vamos lá, aqui também tem muitas variações. Mas vamos supor que você é um cara que está começando, você é um cara novo, nem sabe ainda muito bem como que é dar aula tal. Você vai começar cobrando aí uns 50 conto a aula, talvez R$70 a aula, e é isso aí. Não vai dar para você cobrar muito mais do que isso, porque senão você também não vai ter alunos, tem que fazer seu nome no mercado e tudo mais, tá? Eu diria que hoje a média por aula, para um cara que é intermediário, estaria aí entre uns R$100, R$120 uma aula, tá? Mas os caras com mais nome, os caras mais que já têm uma autoridade maior no mercado, podem cobrar entre R$200 e R$300 numa única aula de 1 hora, tá, gente? Repita comigo, eu não estou inventando esses valores. Então, pra gente finalizar essa aula, eu simulei aqui algumas variáveis pra gente entender quanto que dá pra ganhar por semana ou por mês, tá? Primeira simulação que eu fiz aqui, né, é o rei do boteco, aquele cara que só quer saber de tocar à noite num cachê baixo, tá? Então, é um cara que faz aí 4 shows por semana, ganhando R$250 por show, tá? Joguei na média, ele vai fazer R$4.000 por mês. Então vamos mostrar um cenário misto aqui de tudo isso, tá? É o seguinte, eu peguei um professor de 5 aulas por semana, já cobrando um cachezinho aí de R$80 a aula, que é um cachê médio, tá? Baixo ainda. Ele vai fazer R$400 com as aulas. Depois, fazendo mais 2 restaurantes por semana, tipo Coco Bambu, ele faria mais 500 pau na semana. Depois, se ele fizesse mais 2 bares à noite, tipo quinta e sexta, a R$300 por noite, ele faria mais R$600 na semana. E se ele fizer um evento por semana no sábado, como contratado, ganhando 500 pau, a gente vai somar tudo isso, vai dar R$2.000 na semana, o que já dá R$8.000 por mês, tá bom? Se eu pegar um exemplo um pouquinho mais profissional, um cara que dá 5 aulas consegue fazer 750 pau com as aulas, tá? Um cenário já de um professor mais conhecido. Nem tão conhecido assim, mas já jogando um pouquinho acima da média, tá? Se o cara fizer 2 restaurantes por semana,
já com um cachezinho um pouquinho acima da média, ele já faz R$ 750 com os restaurantes. Se ele fizer 2 bares a R$ 400 por bar, ele já faz mais 800 pau na semana com os bares. E se ele fizer 2 eventos a 700 pila por evento, que é o que uma banda maior já paga, ele consegue fazer mais R$ 1.400 com os eventos, tá bom? Então, somando tudo isso, ele consegue fazer R$ 2.700 por semana, o que já daria R$ 10.800 por mês, tá bom? Agora, quanto que ganha um músico empreendedor, né? Que é o cara que é o dono dessas bandas de evento, que é o meu caso, né? Quanto que ganha? A gente ganha por show entre 3.000 e 12.000 reais limpo no bolso, tá? Então, se você quiser realmente ganhar dinheiro tocando, eu recomendo que você seja um músico empreendedor, o cara que é o dono da banda, o cara que contrata as pessoas e o cara que tem o contato com o mercado, com os contratantes, né? É claro que para isso você vai precisar de alguns recursos, né, sobre o marketing musical, não vai ser simplesmente você sair lá tocando, você vai precisar entender um pouquinho das ferramentas do mercado para que você chegue nesses contratantes que paguem altos cachês, tá? Se você quiser aprender a fazer isso, eu tenho um link abaixo, uma aula completaça, onde eu ensino você a dobrar, triplicar o seu cachê e mostro uma possibilidade, inclusive, de você chegar no cachê de 5 dígitos, cachês acima de R$ 10.000, através do método Música Rentável. Então, se você quiser aprender uma forma realmente lucrativa com a música, eu recomendo fortemente que você clique no botão abaixo e vá para minha aula completa e eu te vejo do outro lado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e se você puder, compartilha com algum amiguinho músico para que ele aprenda a ampliar a mente dele nas formas de ganhar dinheiro com a música. Até a próxima aula.